Eu quero inicialmente cumprimentar a presidente da Câmara de Vereadores, a senhora Isolete Cunha, e em seu nome cumprimentar todos os demais excelentíssimos vereadores dessa casa, vereadoras, vereadores, agradecer a oportunidade de poder estar aqui e colocar as nossas razões de por que eu coloquei esse projeto no sentido de nomear esse trecho de rua com o nome do meu pai. Quero agradecer também que me permitiram fazer essa mudança e transferir essa data para hoje. Agradeço muitíssimo, porque nós tínhamos feito um planejamento do ano e a gente pensou que as coisas iam se desenvolver um pouco diferente. Muito obrigado. Bem, senhores e senhoras, eu tenho algumas questões que eu gostaria de colocar. Nimbert Westphal, a maioria, muita gente conheceu, nasceu, cresceu no Mosquito, foi na aula lá no Morro do Reuter, foi confirmado, tá? Foi para Curitiba serviu o exército, voltou, casou, constituiu família, tudo no Mosquito. Bem, a nossa família frequenta o Mosquito mais ou menos desde 1912. Começou tudo lá nos tempos com meu avô, Roberto, e depois com meu tio, Adolfo. E eles tiveram lá primeiro só uma ferraria, e depois tiveram mais outra série de empreendimentos nessa região, ou nesse local. Mas independente disso tudo, primeiro só focando um pouquinho daquilo que meu pai fez. Meu pai, então, quando depois ele se casou, ele começou então a atividade com a empresa de ônibus, e a empresa de ônibus foi um bruto desafio. Gente, vocês têm que entender de que naquela época não existia nada. Qual era a comunicação do Mosquito com o Rio do Sul? Nenhuma. Tá? A empresa de ônibus começou lá em 1949, ligando Mosquito, Pastagem, Barra do Trombudo, Barragem, Rio do Sul. Em 1954 é que veio o trecho Barra do Trombudo, da Trombudo Central. Tá? Aquela empresa de ônibus, quando começou a dar emprego para aquele pessoal que vinha ali do Mosquito. Tá? Os motoristas, cobradores. Estive ainda no ano passado numa festa de aniversário, onde o Henrique Pamplona disse: olha, eu também sou lá do Mosquito, eu também fui lá e fui cobrador de ônibus. Disse: tu, Henrique? É. Não? Bem, depois disso tudo, fazendo esse transporte, tá? Gente, imagine o seguinte: esse pessoal todo que vivia nessa região foi para Rio do Sul, tinha condições de emprego, gerou renda para essas pessoas que moravam aqui. Essa gurizada toda, foi todo mundo para o colégio. Ali que eles começaram a ir para o Colégio Dom Bosco para fazer o ginásio, contador, científico e o colégio normal. Gente, isso ali foi ali o primeiro grande fator de desenvolvimento dessa nossa região. Tudo isso aqui foi que permitiu. Eu tenho que pedir a alguém que coloque isso aqui. Eu não sou... Bom, desculpa. Veja, então foi feito todo esse tipo de trabalho, tá? Que uma mera empresa de ônibus fazia, um bruto desenvolvimento para a região. Tá? Muito bem, houve esse desenvolvimento todo e, claro, depois a região também morreu. Né? Mas esses são outros fatores econômicos que aconteceram. Bem, nesse processo todo, meus pais, e principalmente meu pai, era o comandante desse processo. Tá? E também, durante esse processo, meu avô tinha lá um ônibus, agora algumas coisas folclóricas, tá? Ele sempre dizia, né? E daí de madrugada entravam as mulheres em situação de parto, lá eles batiam na porta na casa do meu avô: leva rápido para a maternidade, porque não tinha atendimento para senhoras que precisavam ou que estavam em serviço de parto. Só tinha a dona Florentina aqui, na passagem, que muitos dos senhores, todo mundo conheceu. E se não, era direto lá para baixo. Né? Bom, outra coisa, também aqui a pastagem estava começando a se desenvolver, e daí muitos dos senhores conheceram o padre João Del Salle. Né? Pô, o padre João, ele amava essa agronômica. Um dia ele foi lá falar com o pai e disse: olha, Niberto, faz um negócio, eu preciso ir toda hora lá para aquela agronômica, eu tenho que fazer toda hora reunião lá, tem toda hora casamento, tem toda hora enterro.
me deixa embarcar nesse ônibus a hora que eu quero e me põe de graça dentro desse ônibus lá para a agronômica, para pastagem, né? Claro, Padre João, vai lá, atende o seu povo lá na agronômica, né? E o Padre João estava toda hora aí, tá? Saudosa memória, era, né, quem o conheceu, né? Baixinho, né? Invocado, né? Mas uma linda pessoa. Então, vejo, senhores, que tinha assim uma longa história de tudo isso que se passou ali na agronômica, ali no Mosquito. Bem, agora vejam. Vocês dizem, pois é, hoje não tem mais nada disso. Tá? Gente, o negócio é o seguinte, tá? Na década de 20, tinha meu tio e meu avô, tinha ferraria. Ela nasceu, cresceu, morreu. A teoria econômica diz isso. Tá? As empresas nascem, crescem, morrem. Elas crescem dependendo da situação. Se é familiar, quando começa a aparecer um pouco de dinheiro, a família já briga e já acaba a empresa por ali mesmo. E se ela entra na idade madura, daí ela tem briga na sociedade, morre ali também. Morreu sim a ferraria, mas ela não morreu por conflitos, morreu porque daí eles fizeram uma fábrica de molas. Lembro que daí vinham os caminhões que traziam a madeira lá de curitibanos, passava pela estrada da madeira, quebrava a mola toda hora, e daí eles começaram a produzir molas. Nesse meio tempo, meu avô foi lá, botou uma casa comercial, colocou também um açougue, e o Mosquito floriu, né, com aquelas atividades. Foi posto o clube lá, tá? Porque era o centro, o Mosquito era o centro aqui da região, tá? Ele era tanto centro que a parada do ônibus final era lá, que transportava todo mundo para o centro da cidade, Rio do Sul, né? Bom, o clube foi posto lá, e também mais uma historinha só colateral. Vocês sabem por que tem aquelas palmeiras lá? Tá? Elas vão agora, mais ou menos, em 1933, 35, fazer 100 anos. Foi meu avô que plantou aquilo lá, porque ele disse, quando estava lá o salão, como é que se decorava o salão sempre? Tá? Sempre botava folhas de palmeira lá dentro. Diz ele, não, o Mosquito tem que ser uma coisa diferente, o Mosquito tem festa sempre. Plantou as tais palmeiras lá, tá? Que estão até hoje. Solicito aos senhores vereadores, tombem aquilo, tombem, por favor. Daqui uns dias pode ser um fator de turismo. Palmeiras centenárias no Mosquito, tá? Tem coisa para mostrar, né? Não deixemos que elas morram, vamos cuidar delas. Bem, e assim foi. A casa comercial do meu avô nasceu, cresceu, morreu, tá? Bom, a fábrica de molas nasceu, cresceu, se transferiu para curitibanos e ainda está lá hoje, tá? A empresa de ônibus nasceu, cresceu, desenvolveu, foi transferida para Rio do Sul e foi incorporada. Hoje ela está dentro da empresa da Taioense, tá? Bem, e assim, quem é que agora decide como é que é o nome de uma rua? Qual é a base? Na minha opinião, a base tem que ser histórica, ela tem que ser cultural, memória e tem que ser democrática. História, eu acho que tem coisa que chega para colocar, não posso me alongar além dos 5 minutos. Memória, cultura, minha esposa colocou alguns aspectos. Democrático, tá? Temos aí 40 assinaturas do pessoal que está sim a favor. Nós fomos falar com as pessoas lá, passamos. Olha, me senti candidato a vereador, certo? Passei, olha, falei com muita gente, e com muita gente ainda aqui da minha idade, ainda falamos de coisas antigas, né, do nosso tempo, ainda vive, tudo bem, cheio de saúde, né? Portanto, minha gente, a minha questão é que a base de decisão dos senhores seja histórica, tem pertinência, cultural, memorial, tem pertinência, democrática, a maioria quer. Então, essa é o meu pleito, solicitando aos senhores que analisem com carinho. Gente, vamos olhar as coisas de uma forma maior. Nós não podemos ficar em função de pequenininhas coisas locais. Gente, o mundo está maior. O mundo é... Veja o seguinte, tá? Eu quero só dar 2 exemplinhos para vocês ainda, senhora presidente, dá licença. Aqui, ó. Para quem já viu, ou todo mundo sabe, o Coliseu em Roma, tá? Aquela bela construção. Havia ao lado da lá, se chama Célio Vibena. Quem era esse Célio Vibena? Um condottiere lá há 2000 anos atrás.
as tabernas, as hospedarias, tudo aquilo acabou. Mas que ele era o grande conquistador da época e tudo mais, está lá a rua até hoje, Via Condottieri, tá? Ou se não, tá? Para quem foi para Florença, tá? Tem lá a Via Guicciardini, tá? Feita lá, em 1570 foram colocados lá, aquela rua que vai da Praça Petit até o início da Ponte Vecchia. Aquela rua lá. Quem foi esse homem? Um grande diplomata, um grande advogado que representou Florença. Está lá até hoje, tá? Passou tudo. As empresas morreram, as árvores morreram, tá? Mas lá está o nome dele e a gente fala hoje, olha, esse foi um dos grandes diplomatas aqui. Esse daqui foi um dos grandes historiadores da nossa Florença. O que segura, então, e que são as bases agora para botar um nome desse? Esses são aspectos históricos, são aspectos culturais e de memória. É meu convite aos senhores. Muito obrigado pela atenção.